Meus alunos, preste muita atenção nesse estudo que eu vou trazer para você agora. Esse estudo será um dos mais poderosos estudos que eu vou trazer para você. Eu quero te falar sobre as 7 festas judaicas. Sabe as festas Páscoa, Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, Tabernáculo, Expiação. Todas essas festas são um calendário profético. Fazem parte, na verdade, de um calendário profético. Eu não sei se você sabe, mas Cristo cumpriu à risca 4 festas. 4 dessas que eu acabei de falar para você, que são 7, Cristo cumpriu à risca. E faltam 3 na perspectiva profética a serem cumpridas. E Cristo vai cumprir essas festas. Preste muita atenção e dentro disso aqui eu vou te mostrar por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Fica comigo nesse vídeo porque você vai aprender e muito sobre as características proféticas dessas festas. Vamos lá. A primeira festa que a Bíblia apresenta é a festa da Páscoa. E o caráter dessa festa é a expiação, é o perdão de pecados, é a cobertura dos nossos pecados e o livramento da morte. Então preste muita atenção. A Páscoa, você percebe que se cumpre em Cristo. Cristo cumpriu à risca a festa da Páscoa. Porque na Páscoa morria-se um cordeiro. Era pego o sangue, e você conhece a história. Eu não preciso ficar contando a respeito dessa festa, porque você sabe. E a festa da Páscoa, esse cordeiro, ele representa Cristo. Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi apresentado por João falando exatamente essas palavras. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você sabe que Cristo morreu na Páscoa, sendo ele o Cordeiro de Deus que retirou, ele não cobriu, ele retirou o pecado de toda a humanidade. Então a Páscoa, ela se cumpre literalmente em Cristo, ou Cristo cumpriu à risca a festa da Páscoa. A segunda festa é chamada de Pães Ázimos. Os Pães Ázimos era observado pelos judeus que durante 7 dias não podia haver fermento na casa de nenhum judeu. Por quê? Porque o fermento ele vai simbolizar o pecado, a maldade. Então Cristo cumpre essa festa. Por quê? Porque em Cristo não havia pecado. Em Cristo não havia maldade. Então Cristo cumpre literalmente os pães ázimos. E agora a terceira festa é chamada de primícias. As primícias fala de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a morrer, a ressuscitar e nunca mais morrer. Então, preste bem atenção, mas não para por aí. Dentro das primícias, as primícias falam a respeito de colheita. E é um vídeo que eu vou gravar também falando sobre as 4 fases da colheita de Israel. Se você não entender sobre as 7 festas judaicas e também não entender sobre as colheitas de Israel, como é que funcionava isso na Bíblia, você não vai conseguir entender sobre o arrebatamento da igreja. Você vai ficar perdido e vai ficar nessa discussão. Ah, eu sou pós. Ah, eu sou pré. Ah, eu sou não sei o quê. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E eu não quero aqui gerar nenhum tipo de polêmica, nem discussão, dizendo, Arthur, você está errado, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Se você entender sobre as 4 fases das colheitas de Israel, você vai entender sobre Mateus 24, que é o ponto principal onde os pós-tribulacionistas dizem, tá vendo aqui? Aqui é o arrebatamento, porque o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os anjos vão reunir dos 4 cantos da terra. Isso aqui é arrebatamento. Só que, por falta de não conhecer as 4 fases da colheita de Israel, você não vai conseguir entender Mateus 24. Vai ser um vídeo que eu vou gravar depois. Então, essas primícias aqui têm a ver com essas 4 fases das colheitas de Israel. Mas só para você entender como é que funcionava. Por exemplo, eu tinha um campo, onde o meu campo, uma parte dele estava madura. Essa parte madura era chamada de primícia. Eu tinha que pegar, colher essa parte, amarrar em feixes e tinha que levar ao templo para apresentar as primícias do meu campo, da minha colheita, a Deus. Se eu não fizesse isso, toda a minha colheita, que era chamada de colheita geral, estava amaldiçoada. Eu não podia colher enquanto eu não apresentasse as primícias diante do tabernáculo ao sacerdote. Então preste bem atenção. Quem são essas primícias aqui? Eu disse que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Agora, tem um texto em Deuteronômio que diz, não te apresentarás a Deus de mãos vazias. Cristo, ele precisava apresentar as primícias ao Pai para validar a outra parte da colheita, que eu expliquei para você, que eu vou gravar o vídeo, que é chamada de colheita geral. Essa colheita geral é o arrebatamento. E existe ainda outras 2 fases
que depois você vai entender que isso é muito profundo. Então, vamos lá. A primeira parte da primícia, Cristo é a primícia dos que dormem. Agora, ele precisa levar diante do Pai as primícias para validar a colheita geral, que é chamada de arrebatamento. Certo? Para você entender, para você não fazer confusão. A colheita geral era para o povo de Israel, que se tratava de toda parte da sua colheita, de toda parte do seu campo. No sentido profético, a colheita geral é ou tem o símbolo do arrebatamento, que é o arrebatamento em massa. Conseguiu pegar? Agora veja bem. Quem foi as colheitas? Agora veja bem. Quem foram as primícias que Jesus levou diante do Pai? Você lembra que na cruz houve um grande terremoto? A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em Mateus capítulo 27, que os túmulos se abriram e corpos dos santos saíram andando pela cidade e todo mundo viu, constatou que eram corpos de santos. Que santos eram esses? Para mim, eram pessoas do Antigo Testamento que foram ressuscitadas como primícias e Cristo, ele teve que levar esse grupo de primícias para validar a colheita geral, que é o arrebatamento, diante do Pai. Arthur, eu não consigo conceber essa ideia. Eu não consigo acreditar nisso. Tá bom. O texto vai dizer que quando Jesus ressuscita, Maria vai tentar tocar em Jesus. Sabe o que ele diz? Não me detenhas, não me toques, porque ainda eu não subi para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Agora, ide a Galileia e dizei aos meus discípulos que eu estou vivo. E Maria vai e conta. Depois de 8 dias, o que acontece? Jesus se apresenta na casa, Tomé estava lá, e ele tocou na mão de Jesus. Por que lá atrás Maria não podia tocar? Porque ele disse, não subi para meu Pai, vosso Pai, e meu Deus, vosso Deus. Mas ide dizei aos discípulos que eu estou vivo, e vou aparecer para eles. Então você percebe, no livro de Atos, capítulo de número 1, verso 3 em diante, que Jesus ainda tinha ficado 40 dias na terra. 40 dias. Então, durante esse período de 8 dias, que ele ressuscita, e depois de 8 dias ele se apresenta aos discípulos, nesse período de 8 dias, ele tinha subido ao céu para levar as primícias. Arthur, não creio nisso. Não tem problema. Você não precisa acreditar. Eu estou falando aquilo que eu creio e aquilo que as escrituras dizem. Então, para você ver que as primícias são algo profundo. Ele cumpriu isso aqui. Agora preste bem atenção. A outra festa era chamada de Pentecostes. Cristo cumpriu Pentecostes. Por quê? Porque ele diz, olha, eu vou, mas vou enviar o Consolador, vou enviar o Espírito Santo. E exatamente no Pentecostes, Cristo cumpriu essa festa enviando o Espírito Santo e muitas pessoas ali foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas. Agora, essa festa que vai vir agora, que é chamada de trombetas, ele ainda não cumpriu. No calendário profético, essa festa das trombetas fala de quê? O que te lembra? O arrebatamento, ele acontece ao som da trombeta de Deus. Eu queria ter tempo aqui para falar sobre essa questão das trombetas, mas você percebe que isso aqui tem um cunho profético muito grande. Trombetas fala sobre o arrebatamento. Então, se ele cumpriu a risca, Pentecostes, pães ázimos, primícias e Pentecostes, pelo amor de Deus, qual é a quinta festa a ser cumprida? É trombeta, gente. É o arrebatamento. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque antes vai ter que acontecer o arrebatamento. Agora, perceba. Qual é a sexta festa judaica? A sexta festa é chamada de Yom Kippur. Qual é o caráter dessa festa de Yom Kippur? É a aflição. Por quê? Porque era o dia mais sagrado que existia, onde o sacerdote tinha que se consagrar, tinha que jejuar. O texto diz assim, ó, tinha que afligir a sua alma. Então, o caráter da festa de Yom Kippur é o caráter de aflição. Aflição. E o que te lembra isso? A grande tribulação. É isso que a festa do Yom Kippur, no calendário profético, mostra. E Arthur, e a última festa? A última festa é dos tabernáculos. E o que diz isso? O milênio. Quando Cristo, ele vai tabernacular entre nós. Ah, você vai dizer, não, Arthur, Cristo já tabernaculou. João vai dizer sobre isso, que ele se fez carne e habitou entre nós. Eu concordo, ele veio aqui e habitou entre nós. Só que habitou esse nós aí, eram os judeus. Agora, as festas do tabernáculo, ele vai reger todo o mundo. Então ele vai reinar aqui na terra. Percebe? Então isso aqui, gente, é um calendário profético muito profundo. E eu queria ter tempo para explicar isso aqui. Eu dei uma pincelada sobre isso. Você vê que não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui, nenhum versículo, nada. Isso aqui está na minha cabeça, isso aqui está na minha alma. Então isso aqui eu aprendi há 7 anos atrás com um professor chamado Dr. Jefferson Neto. Isso aqui não é da minha cabeça não, tá? Não é da minha cabeça. Então, eu espero que você tenha entendido esse aspecto profético das festas e compartilhe esse vídeo. Se você compartilhar esse vídeo ter um bom alcance, eu vou gravar outro vídeo falando sobre as 4 fases das colheitas de Israel, tá certo? Então, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo.